É um prazer estar consigo, uma vez mais, aqui nos apontamentos da semana, nesta que é já a 9ª lição deste tremensário sobre a Epístola de Pedro, as duas Epístolas de Pedro. E justamente nesta 9ª lição, nós vamos dar início à segunda Epístola do Apóstolo São Pedro. Esta segunda Epístola, segundo os especialistas, terá sido escrita entre os anos 65 a 68 e, segundo a tradição cristã, muito provavelmente na cidade de Roma. Não foi fácil a aceitação desta epístola pela esmagadora maioria das igrejas cristãs. De facto, só a partir do século V da nossa era é que a maioria das igrejas cristãs adotou esta segunda epístola de Pedro. E, no entanto, devemos dizer que ela é uma extraordinária epístola em termos de ensinos práticos e também teóricos para a experiência cristã. Na primeira epístola, o apóstolo São Pedro instruiu os cristãos a lidar com a perseguição que vinha do exterior. Nesta segunda epístola, ele vai justamente lidar com os falsos mestres que chegaram à igreja. E Pedro vai preconizar para os crentes uma harmoniosa combinação entre fé e prática. E o seu propósito é triplo. Em primeiro lugar, estimular o crescimento cristão. Em segundo lugar, combater os falsos ensinos. E em terceiro lugar, encorajar os crentes a vigiarem em vista da certeza no regresso de Jesus. Portanto, temos aqui três objetivos muito concretos da Epístola do Apóstolo São Pedro. E na lição desta semana nós vamos centrar a nossa atenção em dois grandes aspectos. O primeiro tem a ver com o poder de Deus, a influência do poder de Deus na nossa vida, e o segundo tem a ver com a nossa resposta a esse mesmo poder que se deve traduzir numa ética cristã, na forma de nós vivermos. O apóstolo São Pedro começa esta sua segunda epístola dizendo justamente Simão Pedro, portanto ele vai se apresentar de forma a que as pessoas identifiquem quem está a falar, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro fala de uma fé preciosa. Realmente a fé é preciosa, tanto pelo seu objeto, que é Deus e que é Jesus Cristo, tanto também como pelos resultados que ela traz à nossa vida. Fazer-nos participantes das promessas divinas e, através dela, como vai dizer o apóstolo São Pedro, sermos também participantes da própria natureza divina. E o apóstolo Pedro, justamente neste primeiro capítulo da sua segunda carta, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O apóstolo São Pedro vai nos dizer logo desde o início que o conhecimento, portanto, é fundamental na experiência cristã. Já o tinha dito no versículo 2, quando ele diz graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O conhecimento é fundamental. Todo crente tem uma experiência com a palavra de Deus, tem um acréscimo de conhecimento. Mas este acréscimo de conhecimento não se traduz apenas por um saber mais, traduz-se também por uma maior comunhão com Deus e com Jesus Cristo. E ao ter essa comunhão com Deus e com Jesus Cristo, o poder de Deus vai ser influente na nossa existência. E esse poder de Deus vai fazer algo de extraordinário. Diz Pedro, havendo escapado na sua segunda carta, primeiro capítulo, versículo 4, ele vai dizer, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O poder de Deus liberta-nos justamente da corrupção, de toda a influência do pecado. E ao libertar-nos do pecado, liberta-nos também da influência corruptora e deformadora que ele exerce. O apóstolo Pedro está absolutamente em consonância com aquilo que também já o apóstolo São Paulo tinha mencionado, por exemplo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 22, quando o apóstolo São Paulo tinha dito: quanto ao trato passado, dizia Paulo aos crentes de Éfeso, vos despojeis do velho homem
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Também o apóstolo São Paulo tinha feito esta ligação entre as influências corruptoras do pecado e, portanto, aquilo que é as nossas próprias tendências pecaminosas. E, primeira coisa, o apóstolo São Pedro, portanto, diz que Deus, através da comunhão que mantemos com Ele e pelo seu poder, nos liberta dessa influência do pecado. E, em seguida, Pedro vai dizer, versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, e ele vai falar de 8 elementos. A fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade. Estes 8 elementos não podem ser vistos como uma espécie de escada, ou não devem ser vistos simplesmente como uma espécie de escada que nós iríamos subir, mas eles devem ser vistos como a decisão coerente, firme de cada cristão que se sente liberto por esse poder de Deus de viver de uma forma global, numa ética de vida coerente, em consonância com aquilo que aprende do Senhor Jesus. É por isso que o tema desta lição é justamente este: seja quem é. No fundo, o que a lição número 9 nos traz é a proposta de aliança que Deus estabelece conosco e a resposta adequada que Ele deseja de cada um de nós. Se Deus nos liberta pelo seu poder, se pelo seu poder Ele nos faz viver de uma maneira extraordinária, então nós devemos viver como pessoas absolutamente libertas. E porquê é que Pedro está a falar desta maneira aos seus crentes? Porque o apóstolo São Pedro está certo de que ele já tem pouco tempo de vida. E se ele quer deixar uma mensagem, uma última mensagem da sua parte aos seus irmãos, ele escolhe esta forma de o fazer. Ele vai dizer isso mesmo nesta primeira epístola, dizendo no versículo 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião em que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Pedro aproxima-se da morte. E o que é que ele deseja acima de tudo? Versículo 15: também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança justamente destas coisas. O apóstolo São Pedro quer, sobretudo, despertar a Igreja com admoestações, para que eles se lembrem, para que eles se recordem. E neste versículo 13, a palavra despertar tem duas conotações. Era a palavra que estava ligada, em primeiro lugar, à ressurreição e, em segundo lugar, à esperança escatológica, à esperança da vinda de Cristo. Logo, quando Pedro diz que este meu tabernáculo já está a ficar usado, portanto, eu já vou sair deste meu tabernáculo, é uma expressão em que ele diz, ou em que ele quer salientar a transitoriedade da vida, a efemeridade da nossa existência. E uma vez que ele estava em vésperas da sua partida, em vésperas da sua morte, ele vai dizer: eu queria despertar-vos para que vós vigieis, para que estejam, digamos, cientes de que se o poder de Deus se exerce na nossa existência, então também cada um de nós deve ser alvo ou deve ter uma decisão apropriada com os tempos em que estamos justamente a viver. E esta é justamente, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, a grande conclusão que podemos tirar desta epístola de Pedro. O poder de Deus manifesta-se na nossa existência através da comunhão real que se estabelece entre nós e Deus. Esse poder liberta-nos da influência corruptora do pecado. Esse poder, entre outros aspectos, traz-nos virtudes que orientam a nossa experiência cotidiana. E logo o que é que nós temos que fazer? É justamente viver, ou decidir viver, em harmonia com essas virtudes, com esses ensinos, numa ética de vida coerente com o ideal de Deus. Por isso, o nosso desafio está justamente em vigiar e em manter a comunhão com Deus, que nos capacita na nossa decisão de continuarmos na nossa vida a demonstrar o valor da vida e da experiência cristã numa conduta que dignifique a Cristo e que dignifique o que Cristo fez e faz por cada um de nós. Que Deus nos abençoe.